gente, aqui é a figura da questão 1 que vocês têm aí, que eu dei para vocês, né? Então, a gente sabe que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180. Hoje nós continuamos falando de soma de ângulos internos também. Nosso tema hoje é a altura de um triângulo. A altura de um triângulo. Por que eu postei para vocês compreenderem primeiro o que era a altura de um triângulo? Porque nós vamos precisar dessa informação quando a gente tiver esse tipo de situação. Tá aqui, a altura do triângulo é H. Né? Ó, ele divide ao meio, ó, ele vem da onde? Do vértice, né? Do seu ponto de encontro, em linha reta e para aqui no meio formando, né, ó, dois ângulos retos, é aqui e aqui. Ele é retinho esse ângulo, dá para formar o quadradinho, né, de 90 graus. Então, a gente tem aqui a altura de um triângulo, é medido do seu ponto, como eu calcular a altura de um triângulo, ele é medido do seu ponto mais alto, que é seu vértice, aí vem a encontro do seu lado oposto. Tá aqui o vértice, o lado oposto ao vértice. Esse aqui tá esse lado aqui forma o vértice. Esse lado aqui também ajuda a formar o vértice. Então, o lado oposto a ele é esse aqui, ó, que fica mesmo na frente, né? Tá ao contrário dele. Esse é o lado oposto do triângulo. Para que eu preciso saber disso? Porque eu sei que a altura de um triângulo é dada dessa forma, né? Vindo do seu ponto mais alto, vindo de encontro ao seu lado oposto, formando dois ângulos retos, que é o ângulo de 90 graus. Aí, para mim saber disso aqui, por que eu preciso saber disso? Porque a gente está lidando com medidas de altura de triângulo. E agora, eu tenho que também saber a informação de que um triângulo, as medidas dos ângulos internos é 180. Por quê? Para mim descobrir as medidas que faltam. Lá ele pede a medida de x e a medida de y. Então, eu tenho que usar as medidas que eu já tenho. Quais são as medidas que eu já tenho? Eu tenho x mais, esse aqui, ó, é 70, né? X mais 70 mais 90. Aí você se perguntar, e cadê 90? Onde é que tem 90 aí? Tem sim, aqui. Ele tá pedindo a medida de x. X está desse lado aqui, ó. Ó, onde é que tá o x? Nesse triângulo aqui. A gente viu que esse triângulo aqui, ele tá dividido em dois. X está desse lado. Se eu quero procurar a medida de x, então eu vou calcular a medida desse lado do triângulo, porque desse outro já é y, né? Então, eu tenho 70, eu tenho x e eu tenho 90. Ele não disse que forma dois ângulos de 90 graus? E aqui forma um, né? Então, 90. Tudo isso eu sei que é igual a 180, porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Mas por que eu estou fazendo separadamente? Porque o triângulo foi dividido em dois com a sua altura. Para cá é x, para cá é y, tá dizendo? Se eu estou procurando x, então eu venho para esse lado. X mais 70 mais 90, igual a 180. Agora é só juntar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Tudo que tem letra e tudo que não tem. Então, tudo que tem letra vai ficar antes do sinal, só tem o x, né? Então, vai ficar x igual. Aí, vou botar 108, opa, desculpa aí. 180 menos, por que menos? Porque tudo que está positivo vai ficar negativo. Menos 70 menos 90, né? Olha. X, só ficou x aqui, porque não tem nenhum termo que tenha letra. X igual 180. 180 já estava depois do sinal, então permanece depois do sinal, então permanece positivo. O 70 era positivo, foi para depois era antes do sinal, era positivo, foi para depois do sinal, onde está o sinal? Ficou negativo. O 90 do mesmo jeito, era positivo, era antes do sinal, foi para depois, ó, tá aqui o sinal, onde está o 90 tá depois, então veio negativo, né? Então, x vai dar igual a quanto? X igual 70 com 90. 70 com 90 é só fazer a continha. É o mesmo que 9 mais 7, depois acrescentar o zero, né? 16, 160, né? Então, x é igual a 180 menos, aí aqui dá 160. 180 menos 160, então x é igual a 20. X é igual a 20. Agora, ele pede a medida só de x, não, ele pede de y. Então, agora vamos fazer de y. Y é desse lado aqui. Então, vamos lá. Quais são as medidas que eu tenho? Eu tenho o y, eu tenho 40 e eu tenho 90. Por quê? Porque ele diz que a altura do triângulo dele, quando ele encontra o seu lado
oposto, ele forma dois ângulos retos. Então, forma um ângulo reto desse lado, outro ângulo reto desse. Ó, o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, para y, eu tenho y mais, tenho y mais 40, mais 90. Né? Que é o ângulo que formou aqui. E tudo isso, eu sei que eu somando, vai dar igual a 180. Então, do mesmo jeito de lá. Vamos só fazer juntar os termos semelhantes. Ou seja, eu só tenho uma letra, então vai ficar só ela antes do sinal. Isso, né? Aí 40 mais 90 dá 130, né? 130. Então, vai ficar assim. Y igual a 180, né? Y igual a 180. Aqui dá 130, então vai ficar menos 130. Por quê? Porque aqui tá tudo positivo e tá antes do sinal. Agora, ele veio para depois do sinal. 40 mais 90, 130. Então, 180 menos 130, y é igual a 50. Então, x igual a 20, y igual a 50.